Então, vamos lá? Vamos comentar sobre as questões relacionadas às aulas 16 e 17. Uma das questões aí, né, caiu no vestibular da Universidade Estadual de Maringá e trata sobre o empirismo. Todas, vou citar, né, a parte, né, é um enxerto da obra do John Locke. John Locke é um dos filósofos que vai defender a ideia de que o conhecimento surge a partir da experiência, certo? Ou seja, a partir, né, dos sentidos. A experiência está sempre relacionada à ideia dos sentidos. Né? Lembrem bem, é fácil de vocês conseguirem situar isso. Então, o empirismo tem a ver com a experiência, que tem a ver com os sentidos. O racionalismo tem a ver com a razão, que está fora do campo dos sentidos. Então, vamos lá. Abre aspas. Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Sensação, sentidos. Reflexão, campo das ideias. Né? Minha parte mental. Eu reflito, eu penso a partir do meu campo, né, da minha parte mental, intelectual. Pessoal, dica aí, quando vocês forem fazer essas questões, tá? Leiam de uma forma calma, tranquila, interpretando o enunciado, porque boa parte de ir bem na resolução das atividades é interpretar bem os enunciados e os textos que vêm junto com esse enunciado. Então, voltando lá, todas as ideias derivam da sensação ou reflexão, ou deriva de uma coisa ou de outra, né? Suponhamos que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres em quaisquer ideias, como ela está suprida. Vou reformular aqui que eu me perdi na interrogação. Como dissemos, né, que a mente é um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem qualquer ideia. Como ela será suprida? Então, o Locke está dizendo o seguinte: nossa mente não tem nada previamente colocado. O que ele está fazendo aqui? A crítica à ideia inatista, né? Que nós nascemos com alguma coisa já em mente. Platão e Descartes serão adeptos dessa perspectiva. O Locke está dizendo nada disso. A mente é como uma folha de papel em branco. Não tem nada. Ao nascermos não trazemos nada, certo? Mas é preciso pensar, então, como que ela vai preencher esse nada. Como que vai acontecendo esse preenchimento. De onde vem, né, essa fonte de preenchimento? De onde aprende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra: da experiência. Então, o Locke está contrapondo a perspectiva racionalista, certo? De que nossa mente traz algo em si. Não, ela é um papel em branco, uma tábula rasa, né? Esse é um termo que ele usa em seus livros, mas vai acomodando informações a partir da experiência. E a experiência tem relação direta com o quê? Com os sentidos, com o perceber, com o notar, entendeu? Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então, conhece a partir da experiência. O próprio conhecimento se dá e se faz a partir daquilo que nós experimentamos, e os sentidos é um canal para isso. O Locke não está ignorando o conhecimento racional, tá? Que é a parte reflexiva. Ele simplesmente não concorda que a razão seja o primeiro veículo do conhecimento. Ele está dizendo, não, antes que eu tenha capacidade de refletir, pensar sobre as coisas,
eu preciso experimentar isso, eu preciso perceber, sentir. E é essa a minha primeira fonte de conhecimento, a experiência. E aí, a partir daí, né, nós temos lá as alternativas, que eu só vou comentar com vocês e não vou dar a resposta. Para Locke, embora nosso conhecimento se origine na experiência, nem todo ele deriva da experiência. No entanto, no entendimento, existem ideias inatas, abstraídas das coisas pela reflexão. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, quando for ler alternativas, leia a alternativa inteira, tá? Porque muitas delas vêm com meias verdades. Essa aqui é uma delas. Como seguidor de Descartes, John Locke assume a diferença. Bom, Descartes é um racionalista, Locke é um empirista. Né? Acho que já está aí a dica. Se é para eu assinar a alternativa correta, né? John Locke é iniciador da teoria do conhecimento em sentido estrito, pois se propôs, no ensaio acerca do entendimento humano, a investigar explicitamente a natureza, a origem e o alcance do conhecimento humano. Pessoal, aqui, o que é o sentido estrito? É quando eu me tomo conta apenas de um único ponto, tá? Específico. Será que Locke está fazendo isso? Ele está atendo só e única e exclusivamente a única forma de pensar, de adquirir o conhecimento? A gente já comentou aí. John Locke. Para John Locke, todo o nosso conhecimento provém e se fundamenta na experiência, as impressões formam as ideias simples, as reflexões sobre as ideias simples, ao combiná-las, formam ideias complexas, como substância, Deus, alma. Olha, percebam que parece que essa questão está mais, né, de acordo. Não sei. Vamos lá para a última. 5. John Locke distingue as qualidades do objeto em qualidades primárias, solidez, extensão, movimento, e qualidade secundária, cor, odor, sabor. As primeiras existem realmente nas coisas, as segundas são relativas e subjetivas. Será, né? Solidez, extensão, movimento são qualidades primárias das coisas. E elas existem nas próprias coisas, enquanto que, né, cor, odor, não existe, independe dessas coisas, é atribuição do sujeito que as percebe. Né? Bom, vamos lá. Segunda. Nós falamos de um empirista e agora nós vamos falar de um racionalista inatista, aí, grande Platão, um dos diálogos, né, Teeteto. Abre aspas, logo desde o nascimento, tanto os homens como os animais têm o poder de captar as impressões que atingem a alma por intermédio do corpo, porém, relacioná-las com a essência e considerar sua utilidade é o que só com o tempo, trabalho e estudo conseguem os raros a quem é dada semelhante faculdade. Olha, então não são todos que conseguem, né, chegar ao conhecimento das coisas. Existe aí, então, a necessidade de trabalho. E é uma coisa rara. Naquelas impressões, por conseguinte, não é o que reside o conhecimento. Impressões, então, advêm dos sentidos, da experiência. Tem uma impressão que, né, eu estou relacionando isso à minha forma de enxergar alguma coisa, de perceber alguma coisa. Mas o raciocínio a seu respeito é o único caminho ao que parece para atingir a essência e a verdade, de outra forma é impossível. Então aqui é um famoso trecho do Teeteto, do diálogo platônico, no qual Platão vai fazer a sua defesa à racionalidade, à teoria das ideias, certo? Com base no texto e no conhecimento sobre a teoria do conhecimento de Platão, assinale alternativas corretas. Vamos lá.
corretas, quer dizer que tem mais de uma, né? Homens e animais podem confiar nas impressões que recebem do mundo sensível e assim atingem a verdade. É uma questão de interpretação, né, pessoal? Vai lá, né? A que a gente lê ali, ó, ele está dizendo que todos têm capacidade, né, de captar essas impressões, mas essas impressões é que levam ao conhecimento verdadeiro. As impressões são comuns a homens e animais, mas apenas os homens têm a capacidade de formar a partir delas o conhecimento, que vai exigir que o homem parta para uma outra forma, né, de identificar isso que ele está captando, que é a parte reflexiva, racional, né? As impressões não constituem conhecimento sensível, mas as consideradas como núcleo do conhecimento inteligível. Ai, que contradição, né? Disse muito e não falou nada, só contradiz. O raciocínio a respeito das impressões constitui a base para chegar ao conhecimento verdadeiro. Ah, pessoal, tá mamão com açúcar essa segunda questão aí. Alguém pode dizer, mas eu fui lá, né, joguei essa questão na internet e já marquei a resposta correta. Bom, mas você sabe o que você marcou? Né? Você chegou aí a essa condição de conhecimento? Nós já sabemos que conhecimento não é pura e simplesmente, né, essa tentação de ir lá e copiar a resposta correta. Esse é uma coisa simplesmente mecânica, né? E nós devemos exigir de nós aí algo de mais complexo, né? Algo melhor, mais desafiador para a nossa mente. Então vamos lá para a atividade da aula 17, certo? Que vai trazer um texto do grandioso Descartes. Então, nós falamos sobre Locke, um empirista, Platão, um racionalista, Descartes também um racionalista inatista. Há coisas que vêm em nossa mente, por exemplo, a matemática. Bora lá. Abre aspas. Considerei em geral o que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e certa, pois como acabara de encontrar uma proposição que eu sabia ser inteiramente, pensei que devia saber igualmente em que consiste essa certeza. E tendo percebido que nada há no penso logo existo que me assegure que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que pensar é preciso existir. Pensei poder tomar por regra geral que as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras. Fantástico esse enxerto. Ele traz aí uma série de notas sobre o raciocínio ou o que Descartes postulou como caminho para o conhecimento verdadeiro, né? Discurso do método. Então, primeiro, Descartes chega à ideia de que não há comprovação, certo? De que ele existe, a não ser o fato dele mesmo estar pensando. Então, pensar é a primeira forma de saber que eu existo, mas eu existo enquanto, né, o que eu sinto em mim? Não, eu existo enquanto coisa pensante, enquanto pensamento, enquanto um eu pensante, o meu eu pensante existe sim. Por quê? Para que eu duvide da minha própria existência, eu tenho que lançar mão dessa minha capacidade de pensar, certo? Então, o pensamento é a primeira certeza. O eu pensante é a primeira certeza cartesiana para a existência de alguma coisa, tá? Com base no texto, nos conhecimentos sobre o pensamento cartesiano, é correto afirmar: para Descartes, a proposição penso, logo existo, não pode ser considerada como uma proposição indubitavelmente verdadeira. Então, quando ele pensa, ele existe enquanto coisa pensante, isso é duvidável ou não, né? Indubitavelmente é um termo que está dizendo que eu não posso colocar em dúvida, certo?
Embora seja verdadeira a proposição penso logo existo, é uma tautologia inútil no contexto da filosofia cartesiana. O que é uma tautologia? Aquilo que é uma afirmação, mas que não se confirma, certo? É aparente verdade. Será? Né? Não é a partir dele que o Descartes chega à sua primeira certeza? Não, contei a questão. Tomando como base a proposição penso logo existo, Descartes conclui que é necessário para que uma proposição qualquer seja verdadeira e que ela anuncie algo que possa ser concebido de forma clara e distinta. Conceber alguma coisa de forma clara e distinta é fora de qualquer possibilidade de dúvida, certo? Aquilo está evidente, é critério de evidência, né? Não há como ser de outra maneira. Descartes é um filósofo cético, uma vez que afirma que não é possível de ter certeza sobre a verdade de qualquer proposição. Bom, ceticismo, pessoal, que é uma corrente lá dos pirrônicos, né? É uma forma de suspender o juízo sobre alguma coisa. Mas existe o cético radical e existe o cético cartesiano, né? O que aproxima de Descartes, que é a dúvida provisória. Tá? Então, Descartes é cético em relação às coisas? É, mas não é um cético definitivo, aquele que vai duvidar para sempre. Então, vocês me contam determinada coisa e eu levanto suspeitas. Essa suspeita, de acordo com a proposta cartesiana, deve ser temporária. É uma suspensão do meu julgamento, né, sobre se aquilo que você está me dizendo é verdade ou não, mas, entretanto, eu vou pôr-me em busca dessa confirmação. Eu vou buscar a verdade ou, né, a negação disso. Quando eu faço isso, eu estou ainda dentro da minha capacidade cética, estou com a postura cética, duvidosa, né? Lembra lá? Dúvida metódica. Entretanto, eu busco a verdade. Então, como eu estou em busca de uma verdade, esse caráter cético meu, ele é temporário, ele não é definitivo. Os céticos pirrônicos, sim, esses eram definitivamente céticos. Eles não acreditavam na possibilidade de falar a verdade sobre alguma coisa. Qualquer coisa para eles é impossível de ser afirmada, certo? Então é importante que a gente tenha aí essa noção, né, dessa distinção entre um cético pirrônico e um cético no que sugere o Descartes. Descartes sugere o ceticismo como início de um exame sobre as coisas. Questão 2 vai trazer aí, né, a proposta dos nossos filósofos da ciência contemporâneos, né? O filósofo que postulou a falsibilidade como critério da avaliação das teorias científicas, né, ou refutabilidade, a capacidade das teorias mostrar-se limitada, falseável, contrariada, né? Foi quem? Bacon? Não, né? Thomas Kuhn, quem é Thomas Kuhn? É o cara lá do paradigma, né? Ludwig Wittgenstein? Não, porque Wittgenstein ele vai colaborar, sim, de uma forma importante para o Círculo de Viena, mas ele está pensando mais na questão da linguagem, né? Lakatos também é um importante filósofo, né, e colaborador do Círculo de Viena. Ele está no campo da lógica. E quem de fato vai postular a ideia de falsibilidade da teoria científica para que ela seja considerada ciência ou não é Karl Popper. Alternativa aí na cara, essa não tem como fugir. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui essa semana e abraço para todos. Fiquem atentos porque durante a semana nós abrimos ali o espaço de 30 minutos em acordo às nossas aulas, aquelas já estabelecidas para vocês dentro do horário da escola, certo? Para atendimento a vocês online. Então fiquem atentos a isso, porque quando ocorrer a nossa segunda aula da semana, lá no aplicativo do Aula Paraná, eu vou estar online para que vocês entrem e a gente possa conversar um pouquinho sobre o conteúdo da semana, da aula da semana, e qualquer dúvida relacionada à nossa disciplina. Abraços para vocês, tenhamos todos, né, um bom dia.